E qual que é o objeto que mais te fascina no universo, em tudo, se fosse escolher uma coisa? Aí é buraco negro, né? Buraco Aí negro. não tem como, né? O que aconteceria se você caísse em um buraco negro? Os buracos negros são uma região do espaço-tempo em que o campo gravitacional é tão intenso, mas tão intenso, que nada, nenhuma partícula ou radiação eletromagnética, como a luz, por exemplo, pode escapar. A teoria geral da relatividade proposta por Einstein prevê que o espaço-tempo pode ser deformado por uma massa suficientemente compacta para assim formar um buraco negro. Mas para você entender melhor o que são os buracos negros, é só ficar comigo até o final desse vídeo, que o grande Sérgio Sacani explica para você. E qual que é o objeto que mais te fascina no universo, em tudo, se fosse escolher uma coisa? Aí é buraco negro, né? Aí não tem como, né? Buraco negro é um objeto mais intrigante, mais... Como dizia o Stephen Hawking, nem se você pegar o melhor roteirista de Hollywood, ele conseguiria escrever algo que chegue perto que um buraco negro, cara. Buraco negro é sensacional. Ele foi descoberto... Quando foi descoberto o buraco negro? Então, buraco negro ele foi primeiro descoberto teoricamente, né? Lá com o Einstein, com o Schwarzman, com o Friedman, com aquela galera lá que estudava relatividade. Não chamava buraco negro, né? Eles chamavam de estrela negra, porque eles iam fazendo contas para ver o que acontecia com determinadas estrelas quando elas morriam. Então eles pegavam uma estrela que tem 2 vezes a massa do Sol. Vamos lá, fazia a conta. Isso aqui não vai acontecer nada. 3 vezes a massa do Sol. 4 vezes. 5, 6, 7, 8. Quando chegou em 8, aconteceu um negócio diferente aqui. Isso tudo na caneta? Tudo na caneta. Que isso, velho? Tudo na caneta e lá no começo do século. Quando chegou em 8 vezes a massa do Sol, falou, 8 vezes não, cara. 8 vezes dá um problema aqui, entendeu? 8 vezes acima da massa do Sol, a estrela explode como supernova. Então ela não tem uma vida igual às outras estrelas até 8 vezes a massa do Sol. Isso aí chamou a atenção deles, entendeu? Desses caras todos. Aí eles continuaram fazendo conta. Falaram, mas quando explode a supernova, não acaba a estrela toda, sobra um caroço dela. Tá bom, então vamos pegar esse caroço aqui. Se ele tem 1 vez a massa do Sol, 2, 3. Quando chegou em 3, falou, 3 aconteceu um negócio muito esquisito. Quando esse carocinho que resta, ele é 3 vezes mais massivo que o Sol, ele não suporta o próprio peso e vira um buraco negro. E até 3 vezes vira uma estrela de nêutrons. E aí, o Schwarzschild, que é o cara que calculou o raio de Schwarzschild, que a gente chama hoje de horizonte de eventos, foi calculado por ele quando ele falou o seguinte, cada objeto tem uma distância que você chegou, a partir daquela distância, você não sai mais. E aí que virou o tal famoso horizonte de eventos e tal. Então, toda essa galera calculou tudo isso. Não existia esse termo buraco negro. Não tinha nem ideia que ia chamar isso. O Einstein chegou a chamar de estrela negra, porque era uma estrela que ela ia ter uma força gravitacional tão forte que ela não ia emitir radiação. Então ia ser um objeto negro no universo, uma estrela que morreu negra. Aí, o tempo passou, ali na década, depois da Segunda Guerra, a Segunda Guerra Mundial foi muito importante para a astronomia por conta dos radiotelescópios. Durante a Segunda Guerra, o pessoal descobriu isso aí, e depois os astrônomos começaram a aplicar os radiotelescópios para observar o universo. E quando eles apontaram para um objeto, eles viram ali uma forte emissão em ondas de rádio, que eles chamaram de quasar. Que é um quasar. Eles não sabiam o que era ainda. Por isso que eles deram esse nome, que quasar é Quasi-Stellar Radio Source. Entendeu? É uma fonte de rádio quase estelar. E aí eles viram aquilo ali. Só que como eles tinham a radiação emitida, você consegue fazer as contas. E aí eles fizeram a conta, e na hora que eles foram calcular a massa daquele objeto para emitir aquela quantidade de radiação, deu uma massa absurda. Deu uma massa de centenas de milhares de vezes a massa do Sol. Que isso, cara. Aí os caras falaram, como pode existir um objeto desse? Isso não tá certo, isso aqui não existe. Refizeram, não. É um objeto supermassivo que eles chamaram. E aí eles voltaram lá na conta daquela galera, pegaram as equações da relatividade e tal, e aí foi assim que descobriram os buracos negros supermassivos. Na verdade foi um quasar que foi o primeiro objeto a ser descoberto.
Foi o Einstein mesmo que, ou foi Stephen Hawking, não sei, que achou que ele estava errado e estava certo sobre os buracos negros? Foi, não foi? O Einstein falou, não, o Einstein não é que ele falou que estava errado, o Einstein falou assim, isso aqui é uma estrela negra e nós nunca vamos detectar na nossa vida, cara, entendeu? Mas aí, por conta disso, ele começou a ver como que as leis da física se comportavam perto de um objeto desse. Isso é que é legal do Einstein. Então ele viu que o que manda ali é a relatividade. Então ele começou a fazer as contas e ele falou, não, nesse objeto aqui, a gravitação universal do Newton e tal, ela para de funcionar. Tem que ter um negócio novo pra gente explicar. E aí ele foi desenvolvendo toda a teoria da relatividade em cima disso e tal, entendeu? E aí então, teoricamente, estava tudo ali. Só que ele falava, cara, isso aqui nós nunca vamos detectar. E não foi só isso, não. Onda gravitacional também. Ele pegou 2 desses objetos e se esses 2 objetos colidirem no universo? Aí ele falou, cara, isso aí vai ser uma colisão tão intensa que o tecido do espaço-tempo vai ondular igual uma superfície de um lago quando você joga pedra. E ele deu o nome para isso de onda gravitacional. E ele também falou, jamais vamos detectar isso. Entendeu? Isso em 1905, 1910, 1915. Tudo ali. O cara foi um gênio mesmo. Aí, 100 anos depois, em 2015, nós detectamos a primeira onda gravitacional. 102 anos depois, a gente tinha a primeira foto de um buraco negro. Cara, Então... Mas antes também teve o filme do Interestelar, né, pô? E teve o filme do Interestelar com a representação. Então, aí, lá em... Isso aí do Quasar foi na década de 60, quando o pessoal descobriu aquele Quasar. Aí o pessoal falou, opa, então tem esse objeto existe. E aí eles começaram a apontar, começaram a descobrir vários outros objetos. E algumas pessoas falaram assim, cara, a gente tá vendo que é uma galáxia que tem esse objeto. Vamos apontar para nossa galáxia para ver o que acontece? E aí apontaram para nossa galáxia, lá para o centro dela. E lá eles viram que tinham estrelas que tinham uma órbita muito esquisita. E quando você tem alguma coisa orbitando alguma coisa, isso é muito bom, porque você tem parâmetros para você fazer o cálculo. Aplica lá a lei da gravitação, G(m)(m) dividido por d ao quadrado e tal. Os caras aplicaram e descobriram que no centro da galáxia tinha um objeto que tinha 4 milhões de vezes a massa do Sol, que é o buraco negro da Via Láctea. Então, esse cara aí, esses 2 caras foi que ganharam o prêmio Nobel em 2019 por conta disso, dessa descoberta. E é o Sagitários A estrela. Que aí virou o Sagitários A estrela. E pessoal, no próximo episódio nós vamos aprender sobre o James Webb, o maior telescópio do espaço. Não percam! Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos e até o próximo. E pessoal, se você quer me conhecer um pouquinho melhor aí, eu também tenho um outro canal onde eu dou dicas de arquitetura, design e também marcenaria. Então, se você se interessa pelo assunto, não deixe de se inscrever lá nesse canal. Vou deixar o link aqui, tá? Na descrição. E também vou deixar em algum lugar aqui da tela no card.